Boa noite, boa tarde ainda, pessoal. Tem algumas pessoas entrando aqui no nosso link. Queria agradecer a presença de todo mundo que conseguiu acessar aqui nessa nossa edição super especial da nossa Vol Talks. Eu sou o Luiz Moura, sou o co-founder e CMO da Vol, uma startup revolucionária da gestão de viagens e mobilidade, presente nas maiores empresas do Brasil. E estou muito feliz de trazer comigo um convidado também muito especial, que vai compartilhar com a gente informações tão relevantes. Afinal, todos nós que estamos aqui somos usuários ou gestores de viagens e de mobilidade urbana. Vou pedir para ele se apresentar, o professor Eduardo Amêndola, da Edux, um dos maiores grupos de educação superior do mundo. Eduardo, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer o Luiz, a Vol, pelo convite para participar desse talk, né, e tentar realmente trazer algum esclarecimento da conjuntura econômica atual que possa estar impactando nessas decisões de vocês, usuários e gestores de mobilidade. Tá? Então, tem uma história com a Fabcem e também na Edux de fazer projeções de cenários que sustentam decisão estratégica. Então, usando essa experiência que eu pretendo trazer alguma luz aí a essa nossa conversa de hoje, tá bom? Então, que a gente tenha um excelente evento, que ao final possamos compreender um pouco mais dessa realidade atual. Tenho certeza disso, Eduardo. Muito obrigado por estar com a Tá gente. bom. Olha, a gente está já em final de pandemia, não sei se é correto falar isso, mas é importante a gente passar as recomendações para quem ainda não conhece a ferramenta em que a gente está agora, que é o Zoom. Aqui na barra de rolagem, na parte inferior da sua tela, todo mundo tem um acesso a uma caixinha de perguntas e respostas, Q&A, Q&A, e a gente também tem uma caixa de chat. Durante todo o nosso bate-papo, gente, para quem não participou das outras edições da Vol Talks também, inclusive tem várias super legais, são todas no YouTube, no canal da Vol, o campo de perguntas e respostas, né, essa caixinha de Q&A, e a funcionalidade do chat ficam disponíveis para a gente, de fato, ter um diálogo. Por uma questão de comodidade, a gente preferiu não liberar os microfones para todo mundo, mas se vocês quiserem contribuir com pensamentos, dúvidas, sugestões, queiram que a gente explique algo melhor, vamos aproveitar, a gente está com um professor de economia, uma figura que vai nos ajudar a esclarecer bastante esse contexto econômico para a nossa vida pessoal e corporativa, então fiquem à disposição. Estamos à disposição para que vocês fiquem à vontade para poderem trazer ali os pontos de vista, dúvidas e qualquer outro comentário nessas funcionalidades do Zoom. Bem, o cenário econômico, como a gente sabe, ele está bastante confuso para todo mundo, né? Quando a gente fala que nós, gestores de viagens e mobilidade, ou viajantes e usuários de mobilidade urbana, a gente tem visto movimentos financeiros que impactam diretamente o nosso bolso, seja o bolso corporativo da empresa ou o bolso pessoal. Movimentos ali que a gente tem acompanhado de guerra na Europa, aumento do preço de combustível, inflação, taxa Selic, as movimentações econômicas tendo a dizer que nunca foram tão complexas de serem compreendidas. O nosso objetivo nessa Voltalks de hoje é que todo mundo saia daqui, todo mundo que está online conosco, saia daqui com mais clareza, como o Eduardo trouxe, de todo esse cenário e esse contexto e todo o impacto que ele tem para o nosso dia a dia. Então, um ponto importante já para a gente começar nosso bate-papo é contextualizar a mudança que se viu recentemente nos mercados de viagens e mobilidade urbana. Né? A guerra na Ucrânia, ela tem impacto direto nos preços das passagens ou não tem? Essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para o nosso convidado, Eduardo. Contextualiza para a gente o que tem a ver uma guerra lá na Europa com o custo que a gente está pagando pelo transporte aéreo num trecho nacional aqui no Brasil. Sim. Luiz e demais participantes aí. A gente vai ser um pouco clichê, caindo naquele bordão da economia globalizada. Mas é um fato. Se a gente pensar no mercado de transporte aéreo, cerca de 30% do custo de uma companhia aérea é com combustível. Então, o que a ver representa 30 centavos a cada R$ 1 de custo de uma companhia aérea. Isso antes desse último aumento de preço, tá? E o que é ver como derivado de petróleo, ele vai estar associado ao valor do barril de petróleo. Então, por isso é uma variável tão importante quando a gente acompanha o preço da passagem. E com o conflito Ucrânia-Rússia, ou a invasão da Ucrânia pela Rússia, como queiram chamar,
o Ocidente respondeu. Então, desde março, a economia americana já criou uma proibição de importação de petróleo russo. A União Europeia discute esse mesmo caminho. E para a gente ter uma ideia do tamanho da Rússia, a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo no mundo. Tá? Então, primeiro, os Estados Unidos, com uma produção de 19% do total global. Em segundo lugar, a Arábia Saudita, com 13%. E a Rússia vem logo abaixo, com 11% da produção global. Se os principais consumidores deixam de comprar da Rússia, ou criam uma barreira para comprar da Rússia, eles precisam continuar abastecendo suas cadeias produtivas com derivados de petróleo. Isso movimenta para a demanda de outros países. E como o petróleo é uma commodity, o preço dessa commodity sobe. Tá? Então, esse é o mecanismo de transmissão do conflito Ucrânia-Rússia até chegar ao preço da passagem aérea. Passa por todo esse mecanismo do petróleo, da commodity, restrição de oferta, até chegar ao preço da passagem aérea. E considerando que a gente está saindo de um período pandêmico e a retomada das viagens aéreas, do uso de mobilidade tem sido bastante acelerada, é possível inferir que esse cenário fica ainda mais complexo, né, e ainda mais doloroso para o bolso, certo? Sim, porque a gente tem dois efeitos que ambos resultam em aumento de preço. Por um lado, a gente tem um encarecimento na operação aérea, por conta da passagem, por conta do dólar, que está mais valorizado, e, por outro lado, a gente tem um efeito de aumento na demanda. Então, a gente voltou a um calendário de shows, eventos, e atender aquela demanda reprimida por viagem, onde cada vez mais a população não só enxerga o fim da pandemia, mas ela está mais confiante. Eu acho que era uma barreira procurar uma viagem, principalmente em um ambiente tão fechado quanto uma aeronave, que você vai respirar ar reciclado, enfim, era uma grande barreira e hoje as pessoas se sentem mais seguras. E, do outro lado, as viagens e o calendário corporativo também volta à sua rotina presencial. Então, se por um lado a gente tem uma redução da oferta que aumenta o custo, por outro a gente tem um aumento de demanda, que também pressiona por preços mais elevados. Então, quando a gente olha para esse mercado, é de se esperar que ele mantenha esse preço alto, tá? E a gente compreenda esse movimento recente. Tá, Luiz? Entendido. Acredito que uma solução está justamente no comportamento, talvez, né, Eduardo? A gente vai até trazer umas dicas aqui daqui a pouco de como que a gente pode se antever para conseguir driblar um pouquinho esses movimentos econômicos que são inerentes ao momento global e que pouco há de se fazer com ele do nosso lado de cá, né? Falando... Luiz, e aí, só para eu complementar, desculpa eu te cortar. Se a gente fosse pensar, não sei nem se você iria perguntar isso, se a gente fosse pensar num cenário, num futuro, né, o que a gente precisa incluir nas nossas análises para preços de passagem, eu diria que o que vai determinar isso é exatamente a resposta dos países a esse conflito. Tá? Recentemente, na semana passada, o país que fazia oposição dentro da União Europeia ao embargo, comprar petróleo da Rússia, importação de petróleo russo, é a Alemanha. Simplesmente porque ela depende desse petróleo. Tá? Se ela não usar ou o gás ou o petróleo da Rússia, ela fica sem energia. Só que ela tem feito acordos com outros países para garantir esse fornecimento. E hoje ela depende, apenas 12% das importações da Alemanha em petróleo vêm da Rússia. E a ideia dela era zerar até o final do ano. E agora já é zerar até, era em 6 meses, dá um pouquinho mais do que o meio do ano aqui, tá? Foi após o início do conflito. E aí, quando ela não depender mais do petróleo russo, é de se esperar que a União Europeia faça esse embargo. E aí isso pode levar o preço do petróleo a preços ainda mais elevados. Então, a gente tem que estar de olho nesse cenário internacional, nessa questão geopolítica,
né, as respostas econômicas à guerra para, de fato, fazer aqui as nossas projeções e tomar as nossas decisões nesse setor. Tá? O que que isso tem a ver, por exemplo, com a oscilação das moedas, né, globais, o dólar e o euro? Porque assim como as viagens domésticas estão voltando, já voltaram com muita força, o que a gente tem mais visto é que as pessoas estão de fato retomando negócios que dependem de viagens internacionais. Sim. A volatilidade em moeda, né, em euro e dólar, ela tem outros antecedentes, né? São outras variáveis que a explicam. E hoje, a gente pode fazer alguns cortes. Logo após os embargos à comercialização de petróleo da Rússia, a gente viu no Brasil um movimento de valorização do real, né? Ou seja, o dólar foi lá para 4,60, 4,70 e, bom, parecia um novo cenário. Só que a gente já tinha entendido que é momentâneo. O que acontece? Você tem investidores globais, como você acabou de dizer, e alguns deles estavam investindo numa empresa que faz extração de petróleo na Rússia. Se aquela empresa sofre um embargo e ela deixa de vender para os Estados Unidos e possivelmente para a Europa, as ações dela vão cair porque o faturamento dela futuro diminuiu. Então, se antecipando esse movimento, esses investidores liquidam a posição na Rússia e vão buscar um investimento similar. E quando a gente olha para um país que ainda está ali em desenvolvimento, que é produtor de commodities, que tem uma população e um mercado interno grande, a gente tem uma alternativa muito óbvia, que é o Brasil. Então, naquele momento, você teve um fluxo de capital migrando da Rússia para o Brasil. E aí, naquele momento, a gente viu a Bolsa de Valores brasileira se valorizando e o dólar desvalorizando. Contudo, era um momento, tá? Era um momento porque vem a condição principal que está definindo o câmbio atual, que é o diferencial de juros. Você perguntou, comentou em algum momento sobre a Selic. A gente tem que ter a clareza de que todas essas variáveis são interligadas. Eu vou dar um exemplo que eu usei na sala de aula, acho que ontem. A gente tem 4 variáveis que desenham um cenário econômico: inflação, produção, que a gente utiliza o PIB, a taxa de câmbio e a taxa básica de juros, a Selic. E aí eu falei para os meus alunos que essas ferramentas parecem aquelas porquinhas de uma porta de armário. Você aperta uma, sai tudo do lugar. Você tem que fazer um ajuste muito fino entre elas e todas elas, uma vão gerar efeito sobre a outra, certo? Então, o câmbio, ele vai hoje ser explicado por esse diferencial. O problema de inflação ele está no mundo inteiro. Então, algumas economias, principalmente a economia americana e as economias europeias, têm aumentado os juros. Então, o Fed, o Banco Central americano, ele aumentou os juros recentemente. Se o juro americano aumenta e o brasileiro não, o diferencial entre os juros de uma economia com menos risco para uma economia como a brasileira, que tem maior risco, diminui, encurta essa diferença. Então, o prêmio para investir no Brasil diminui, mas o risco dele permanece o mesmo. Então, você tem, de novo, uma saída de capital. Então, quando ocorre essa saída de capital, a gente tem uma valorização da moeda. O dólar fica valorizado. Tá? Então, o que vai, aí, para entender câmbio, o que vai explicar câmbio, eu separaria primeiro nesse fator que vai governar a trajetória de câmbio, que é o diferencial de juros. E a gente tem um outro fator relevante, que é o fator eleição. Tá? Antes de qualquer período eleitoral, a gente tem pelo menos aí uns 30% de desvalorização do câmbio. O mercado pode estar bastante otimista, essa é a minha leitura, tá, Luiz? E agora eu estou sendo bem transparente com vocês. A minha leitura é que o mercado está sendo bastante otimista, fazendo projeções principalmente para o terceiro trimestre do ano, com uma taxa de 5,10. Eu acredito que nesse momento a taxa de câmbio vai ser maior.
e concordo com a convergência para o final do ano, essa taxa está em 5,10, 5,7. Agora, no terceiro TRI, a minha leitura é que essa taxa de câmbio vai estar próximo de 5,35, 5,40, por conta dos efeitos eleitorais. Então, a gente tem para entender câmbio, diferencial de juros, eleições, e aí quando eu digo eleições, são declarações, né? Então, hoje a gente viu uma declaração que pode já gerar efeito no câmbio. Bom, vamos privatizar a Petrobras, isso automaticamente rebate em câmbio. Tá? O Saxida, ele falou isso hoje. E também essa responsabilidade fiscal. Então, se o governo vai manter compromisso fiscal, teto de gasto ou não, isso também pode rebater no câmbio. Acho que essas três são as antecedentes para câmbio. Eu acho que todo mundo que quer fazer uma projeção de câmbio, se o teu custo é indexado à moeda estrangeira, é bom ter no radar essas três variáveis. Tá? E, obviamente, transporte está associado a esse custo. Eduardo, antes eu vi uma pergunta aqui que lançaram para a gente no Q&A, mas eu já queria te perguntar, acho que é uma coisa que está passando na cabeça de todo mundo aqui que está online com a gente. Tem algum cenário positivo nessa história toda? A curto prazo, não. A curto prazo, o positivo é uma adaptação do consumidor, do modelo de negócio. A gente tem que se ajustar a essa nova realidade. Tá? Mas positivo, a gente, inclusive, não tem feito projeções com cenário otimista. Então, em uma projeção de cenário, a gente sempre trabalha com cenário mais provável, otimista e pessimista. E a gente não está conseguindo realmente chamar algum cenário ou traçar um cenário que é otimista. Tá? Então, O que pode melhor acontecer para a gente criar aqui um cenário otimista nesse contexto é não haver mais qualquer embargo à Rússia, ou seja, acaba o fim da guerra e o fim das sanções. Aí a gente coloca de novo a Rússia como um ofertante de petróleo. Isso vai gerar um impacto negativo no preço do petróleo. Ao mesmo tempo, os juros brasileiros aumentar e aí atrair capital ou algum outro evento que faça ocorrer uma migração de capital para o Brasil que vai também desvalorizar o câmbio. Tá? Isso que a gente tinha que estar atento. então, cada vez mais dependente do nosso comportamento de compra para a gente tentar driblar aí esses desafios de perda de dinheiro, né? Tem uma pergunta aqui no chat, olha, quando a Alemanha não depender mais da importação do combustível russo, a Europa fará um embargo, e com isso haverá mais concorrência do restante do petróleo mundial, certo? Como o Brasil se encaixa nesse cenário e como ficará a mobilidade aérea dentro do país, nesse contexto, em relação a preço, custo? Então, aí vamos lá por parte. Primeiro, como o Brasil se encaixa nesse contexto, eu imagino como um comprador ou como um produtor de petróleo. Assim, não ficou tão claro, mas eu vou responder pelos dois lados. Petróleo é uma commodity e, como toda commodity, ela tem um preço único. E hoje a Petrobras, que é a maior produtora de petróleo e derivados para o mercado interno, ela segue o preço do barril internacional. Então, ela está inserida nesse mercado internacional. A grande questão ela poderia vender o barril de petróleo para um outro país que compraria por 115 dólares, ou ela vai vender no mercado interno. Para ela vender no mercado interno, ela tem que vender a um preço equivalente, descontando seguro e frete. Tá? Mas não tem por que você escolher vender para um cliente que lhe paga menos. Então ela está acompanhando, como qualquer outra empresa desse setor, o mercado. Quando o preço aumenta, para o Brasil produtor de petróleo, isso significa que é bom, é positivo. Porque você está vendendo um produto agora que vai ter uma procura maior e você consegue vender a um preço maior. Para os estados brasileiros, é um momento incrível, porque nunca se arrecadou tanto royalty, tanto ICMS com combustível e derivado quanto agora. Então, isso também melhoraria para essa situação financeira, situação fiscal, capacidade de investimento do Estado.
como um todo, tá? Em todos os entes que participam do rateio da arrecadação da cadeia produtiva de petróleo. E aí, a última parte da pergunta... Quanto que isso impactaria o custo do transporte aéreo aqui? Então, e aí, o custo de transporte aéreo, fazendo uma regra de 3 simples, regra de 3, com o preço antes do último aumento era 30%. Então, qualquer variação no preço do QAV, ele entra como uma componente de custo, ou seja, 30% dessa componente de custo. Obviamente, as empresas ajustam seus markups, mas uma regra de 3 dá uma boa direção ali de qual é o impacto. Tá? E, assim, o Luiz pode até falar melhor aqui para a gente, porque vocês estão nesse dia a dia, é com relação também à disponibilidade, né? Assim, muitas empresas estão deixando de fazer alguns trechos que são caros. Você tem que voar numa determinada condição de motor com consumo maior de combustível, um determinado horário, condição de voo, cancela aquele voo e faz no outro dia com a aeronave cheia. Né? Acho que é isso, né, Luiz? Vocês estão percebendo? Exatamente. Em determinados movimentos de adequação de malha aérea, é muito notável isso. Assim, alguns voos que a gente considera que são voos curtos e que operam em horários de alta demanda, justamente por conta do tráfego, muitas vezes essa duração do percurso acaba ficando maior por conta de táxi aéreo para, né, a aeronave entrar no procedimento de descida, e em algumas companhias aéreas tem de fato reduzido, principalmente trechos de ponte aérea. Naturalmente, com o aumento dessa demanda por viagens, o incremento desse custo para as companhias aéreas do querosene de aviação, que é o QAV que você trouxe, e a questão de câmbio e também o impacto inflacionário, a viagem tem ficado cada vez mais cara. Um ponto interessante da gente trazer é justamente o que isso tem também de impacto na indústria de hotelaria, que é uma indústria local, né, uma indústria terrestre. A gente tem visto que o mercado de hotelaria ele tem tentado se reconstruir depois de um período extremamente crítico, talvez o pior período da história da hotelaria brasileira e global, com certeza. E também tem tentado se reconstruir em um contexto de altas taxas de juros, um contexto de um tipo de inconsistência, talvez, econômica, essa variação de câmbio, guerra na Europa. Isso tem impactado diretamente, inclusive, na entrega de serviço desses estabelecimentos. Né? O que a gente tem visto é que, por mais que esses hotéis tentem voltar ao padrão de bem receber pré-pandêmico, toda essa movimentação econômica tem sido um grande desafio para esses parceiros, esses players de negócio. Uma vez eu estava conversando com um dos nossos clientes que eles me reportaram que assim, é perceptível às vezes a qualidade e a disponibilidade de produtos no café da manhã, que ficou bastante reduzida. Então, se a gente, quando a gente sai para o mercado para fazer feira, fazer compra de casa, a gente tem tido que escolher uma coisa ou outra ali em detrimento de um alimento ou outro por conta do alto custo, a mesma coisa acontece com quem presta o serviço e dentro desse serviço está a alimentação. Como que você traria esse contexto, Eduardo? Agora, falando de uma indústria local, assim. Aliás, é possível desassociar esse impacto para uma indústria local? A gente está falando de hotel, muitas vezes a gente pensa nos hotéis das grandes redes, mas é um impacto que na verdade, ele tem um impacto, às vezes, muito maior no hotel independente da cidadezinha ali do interior do que nas grandes redes. Eu acho que, no sentido da cadeia logística brasileira, não tem como desassociar o componente derivado de petróleo da nossa cadeia produtiva. Né? Então, quando a gente tem um encarecimento do combustível, isso vai acabar transbordando ou espalhando para outros setores. Tá? E acho que o que você lê é muito certo. As empresas, elas, em geral, de qualquer segmento, elas vão trabalhar com o conceito de resistência à elevação de preço, porque isso impacta em perda de competitividade e redução dos seus clientes, né, no volume de clientes, que a gente chama aqui de economia de elasticidade de preço da demanda, essa resposta do consumidor às suas elevações de preço. Então,
Nesse receio, ou atingindo esse limite, chega um ponto onde qualquer aumento de preço ele vai gerar uma redução muito significativa na procura pelo teu serviço. Você acaba ajustando sua margem ou tentando reduzir os seus custos. Então, eu acredito que nas redes hoteleiras, esse movimento de simplificar o serviço, mas mantendo a essência do serviço, que é o serviço de hospedagem, alimentação, é a resposta do setor a esse momento que a gente já respondeu de não ter um horizonte positivo. Não é algo que vai ser passageiro, não é algo que é temporário, que você pode suportar um resultado negativo e manter a qualidade do seu serviço sem qualquer mudança na qualidade. Tá? Então, não, você vai precisar se readaptar porque isso tende a ser permanente. Tá? Então, acho que esse é o caminho. Se a gente olhar, por exemplo, eu falei de espalhamento, né? Ontem saiu o índice de inflação mensal do IBGE. E foi 1 e alguma coisa, puxado principalmente por alimentação e transporte. São os dois principais componentes. Isso aí respondeu por 80% da inflação do mês de abril. E o mais grave, digamos assim, né, daquela medida de inflação é o grau de espalhamento da inflação. Então, você tem ali quase que 80% dos itens da cesta que compõem o IPCA tiveram um aumento. Ou seja, 4 em cada 5 bens ou serviços no último mês tiveram uma correção positiva de preço. Então, você percebe que essa cadeia logística ela está impactando em todos os produtos. Se você tem inflação que é transporte e alimento, isso vai chegar a todas as outras cadeias produtivas. Acho importante a gente trazer também um pouco desse contexto de que hoje nós estamos com vários gestores, dezenas de gestores de viagens aqui conosco, que são pressionados internamente nas suas empresas por oferecerem opções de hospedagem e de transporte aéreo que tenha a melhor qualidade pelo menor custo possível. Mas é importante trazer esse contexto, isso que você está falando é muito, muito fundamental para a gente, Eduardo, porque é uma indústria que foi destruída no período de pandemia, que é a indústria de hospedagem, que tem tentado se reconstruir em um cenário extremamente desafiador e complexo. Ou seja, Luiz, ela não tinha nem reserva, né? Se ela passou por um momento extremamente difícil, se ela tinha alguma reserva, como você falou das grandes redes que acabaram suportando esse período da pandemia, logo em seguida você tem esse aumento de custos que vai, de novo, exigir caixa, exigir um novo aporte, ali, uma robustez para operar o negócio. Então, assim, a solução ou a resposta a essa dificuldade é adaptar o serviço, sem dúvida. Sem dúvida. Pensando nessas grandes redes, nos hotéis de luxo, que não necessariamente nessa ordem, mas eles podem vir a ter mais essa reserva ali, ter tido essa reserva para poderem se estabelecer nesse período, a incapacidade dos hotéis menores, né, dos hotéis independentes, das pousadas, de começarem a aprimorar o seu serviço para tentarem se aproximar do que tinha pré-pandemia. Enquanto essas grandes redes estão continuando porque elas têm fôlego para oferecer aquele serviço premium, de alguma forma isso pode distanciar muito a experiência desses dois exemplos e fazer com que esse preço, né, o custo para quem está contratando, o preço da diária, fique ainda mais alto, principalmente para essa cadeia de luxo, né? Porque o serviço está muito distante. E enquanto houver demanda para isso, e uma distância grande entre a experiência inferior com a experiência que está inferior agora com essa experiência premium, é possível a gente afirmar que existe uma possibilidade desse preço de diária ficar ainda maior também, assim como a passagem aérea? Nas duas pontas, ou nesses dois tipos de serviço, ficará mais caro por conta do custo. Então, mesmo com essa simplificação do serviço, o custo vai aumentar. Porque a gente fala de todos os insumos da cadeia sendo corrigido. A gente falou de alimento por muito tempo, mas agora, temporariamente, a gente teve uma condição melhor no custo da energia. Mas em breve a gente volta para o período de estiagem. E aí, quando a gente aciona a termoelétrica
com o diesel, o custo atual, que ele não vai diminuir, a gente vai voltar novamente para a bandeira de escassez hídrica, que é a mais severa das contas das bandeiras tarifárias, né, do custo adicional para exatamente financiar as termoelétricas ligadas. Então, assim, não é somente a alimentação que ficou dificultada e por isso o serviço do café da manhã você percebe a diferença. Não, a energia vai ficar mais cara em breve, apesar de ter esse momento de tranquilidade. Como resposta à inflação e por conta daquele diferencial de juros que a gente tinha conversado, a taxa Selic está em quase 13%. Isso significa que essas grandes redes que ainda conseguem acesso ao crédito, a algum tipo de financiamento, têm acesso ao financiamento, mas um financiamento que claramente vai ser mais caro. Então, essas redes maiores terão um poder de sobrevivência maior, mas o custo de operação dela vai ser mais elevado. E as menores que conseguirão atravessar esse momento difícil vão ter que, de fato, reduzir muito a qualidade do seu serviço. Tá? Então, Exemplo talvez similar é o que tem acontecido com o mercado de mobilidade urbana, né? A gente vê a reascensão dos táxis como alternativas viáveis, tanto por comodidade, praticidade, mas também pelo custo, que até então era uma balança que estava bastante desequilibrada com os players de mobilidade, os aplicativos internacionais que vieram para fazer parte da rotina do brasileiro. E agora, com esse aumento de combustível, com os reajustes ali em termos de oferta e demanda também, né, desse serviço que tem se tornado mais frequente, como que você enxerga o impacto desse cenário todo para um mercado de mobilidade urbana? Vamos lá, vamos entender o que acontece no mercado para o operador, né? Assim, não tenho tanta leitura da empresa, citando aqui Uber 99, qual é o papel delas ali, mas a gente percebe que para o outro lado ali do modelo de negócio dela, que é o motorista, ficou bem mais difícil dele conseguir rentabilizar o trabalho dele, certo? A gente já falou várias vezes aqui do que aconteceu com derivado de petróleo, qual é a perspectiva para isso até o fim de ano, que é ficar pior, mas não foi apenas esse custo que aumentou. Lá em 2019, era possível comprar um carro zero a R$32 mil. Hoje ele precisa renovar o instrumento de trabalho dele e ele só vai encontrar um veículo a 65 mil e ele vai ter que esperar algum prazo para receber aquele veículo. Certo? Então, para quem opera como motorista, com certeza ficou bem mais difícil. E aí, qual é a consequência para nós, usuários? Indisponibilidade. Quem aí não teve que fazer uma corrida de qualquer operadora dessa e não conseguiu ou teve que esperar 20 minutos? Certo? E provavelmente, eu não sei como está aí no restante do país, não sei de onde são todos os operadores daqui, mas aqui no Rio de Janeiro, um outro fator é o sucateamento dos automóveis. Mas eu vejo isso como uma dificuldade da renovação da frota. Certo? Então, renovar a frota a um custo que é o dobro de 2019 e tendo uma margem cada vez menor, custo de vida cada vez maior, fica mais difícil. De novo, assim, a questão do comportamento, né, Eduardo? Entender, de fato, que pedir um carro para um deslocamento urbano em 2022 não é a mesma experiência que a gente tinha em 2019, por conta de todo esse contexto. Você até mencionou aí a questão dos chips, né, a produção de veículos, a entrega de carros. As locadoras de carros estão passando por também períodos de grande desafio, porque a demanda voltou extremamente grande, com uma aceleração às vezes até inesperada, porque foi uma grande surpresa, acredito, para todo mundo, essa retomada da mobilidade das viagens. E, de fato, assim, se você vai fazer uma reserva de um carro para passar um fim de semana numa cidade próxima, ou para fazer uma viagem pelo interior de algum estado, se você não se programar com 2, 3 semanas, é pouco provável que você consiga encontrar veículos de quaisquer categorias disponíveis nas agências.
Sim, com certeza, porque tem dois movimentos aqui, né? Assim, de novo, o mesmo do motorista do carro de aplicativo, que é renovar a frota. Tá? Então, a Anfávia, ela adotou, inclusive, uma estratégia para conseguir recuperar o nível de produção dela, que é simplificar algumas entregas de modelo. Então, ela conseguiu, de alguma maneira, produzir, atender parcialmente essa demanda, mas é um veículo que deveria estar saindo com touch e está sem touch. Que ele deveria ter um painel digital e ele é analógico, para economizar semicondutor, que é o chip. Então, essa foi uma estratégia da Anfávia para atender parcialmente essa demanda, mas ela atende talvez a demanda da locadora, que opta por um carro mais simples e que ele precisa cumprir o papel de locomoção. Agora, a demanda para o carro particular, ela ainda está completamente não atendida. Tem alguns lançamentos que não foram feitos. Então, você tem agora eu não me recordo, assim, o C3, não sei se é o HR-V ou o CR-V da Honda, que também já deveria ter sido lançado no Brasil, ainda não foi, não engrenou. A Equinox, da Chevrolet, assim, são várias montadoras, e todas elas passam pela mesma dificuldade. Assim, basicamente, foi um erro de leitura, um erro estratégico da cadeia produtiva de semicondutor, e mais, foi uma tempestade perfeita, assim, mais alguns fatores pontuais, e a gente chegou aqui. Tá? E a Anfávia visualiza a retomada, ou a volta à normalidade, só no final de 23, meados de 24, a questão do semicondutor. Então, a produção com carros que ela esperava, né, com toda a tecnologia que ela imaginava, só vai estar disponível novamente e no volume que ela esperava lá para 2024. E até aí, então, a gente precisa se adaptar, melhorar os comportamentos, entender de que forma a gente consegue liderar esse movimento de retomada aí, falando na visão dos gestores de viagens nas empresas, considerando todo esse contexto, né? Afinal, por que a gente precisa entender tudo isso? Por que essa explicação sua está sendo tão válida para todo mundo aqui? No começo da nossa conversa, eu falei do impacto disso para as nossas rotinas pessoais, afinal, todos nós somos consumidores de serviços e produtos de mobilidade, de viagens, inclusive. Mas quando a gente fala no contexto empresarial, ah, todo esse movimento e essa volatilidade de fatores econômicos e fatores sociais que tem impactado o nosso poder de compra, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, de uma forma geral, tem levado à elevação dos custos para as empresas que precisam se movimentar e que viajam a trabalho, e uma redução na qualidade da experiência desse nosso viajante corporativo. Né? Citamos aqui a redução de rotas, redução de operações em malhas aéreas, ou seja, o horário do voo que eu estava acostumado e que para mim faz muito sentido viajar, pode ser que não exista naquele dia da semana, pode ser que ele não exista, pode ser que aquela rota tenha deixado de operar, eu vou ter que fazer uma conexão, uma escala. A mesma coisa com os hotéis. Né? A experiência de um café da manhã maravilhoso, de uma hospedagem sem frições, ela é pouco provável de acontecer agora nos hotéis mais econômicos. Então, entender todo esse movimento para a gente é muito importante, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda tem várias opções de saída, porque tudo isso que a gente falou, a maior parte desses acontecimentos não estão nas nossas mãos. Mas as nossas escolhas, as nossas consciências de compra, aí sim. Então, um exemplo aqui que eu queria trazer para a gente já também apresentar para o pessoal, seja você um gestor de viagens, um gestor de mobilidade, ou um viajante, que eu sei que a gente tem vários viajantes aqui conosco, uma atenção para, por exemplo, a gente tentar driblar esse alto custo, ou o custo que está iminentemente crescendo de transporte aéreo, é fazer escolhas mais conscientes de compras de passagens. Aqui eu estou trazendo exemplos de soluções que a gente tem na Vol, que as empresas conseguem configurar travas políticas e alertas que determinam que a antecedência de compra precisa ser seguida, ou obrigatoriamente para que uma passagem seja comprada, ou que se o não cumprimento da antecedência acontecer, esse pedido de viagem precisa ser submetido para uma aprovação de um superior, um gerente, um diretor, um presidente. Então, esse é um exemplo que a gente teve, caso real, um voo de ponte aérea, um voo que, em extremos casos, dura além de 60 minutos, né? Não dá tempo nem de tirar um cochilo.
com custos de acima de R$ 2.000 se a compra ela é feita para daqui a 3 dias, mais de R$ 1.400 se a compra é feita com pelo menos 10 dias, e para 20 dias de antecedência, que eu estou trazendo, lógico, um trecho num horário bastante competido, um custo de R$ 900 para um voo de um pouco mais de 50 minutos. Uma atenção que a gente tem visto também, que as empresas podem adotar aqui, se você é gestor de viagens e está com a gente, já é algo que isso aqui pode ser implicado na sua empresa o quanto antes. É que a gente consiga ficar mais atento a uma flexibilidade para o horário da viagem. Para voos entre as capitais do Sudeste, Brasília, São Paulo, entre o Sul, Sul-Sudeste ou dentro do Nordeste, por exemplo, entender se existem voos em horários alternativos e que representem uma economia bem expressiva ou ao menos expressiva é algo que precisa ser incentivado. Né? Eventualmente você tem um voo de ponte aérea que sai às 7, mas se você chegar um pouquinho antes no seu compromisso, você vai logicamente ter que acordar um pouquinho mais cedo, mas pode economizar, num contexto ali mensal, dezenas de milhares de reais para a companhia. Então, essa mudança de comportamento é muito importante. Um outro ponto interessante que a Vol também resolve, né? As aprovações de viagens no método tradicional exigem que o diretor, o gerente ou o aprovador tenha que acessar num computador, um e-mail, a plataforma para poderem seguir com a aprovação. Na Vol, pessoal, é na palma da mão. O nosso aplicativo tem a notificação push, que o seu gestor aprovador, a gestora aprovadora, em poucos segundos visualiza ali todo o histórico do pedido, a menor tarifa disponível, a escolha com o motivo, e aprova, independente do horário, com a facilidade e a praticidade de um telefone celular. A Vol, a solução é mobile first, então nossa principal ferramenta de trabalho está sempre disponível na mão, e aí evitar que essa aprovação seja perdida ou que ela ultrapasse o prazo de expiração que a companhia aérea traz, também facilita. O Eduardo trouxe para a gente um contexto interessante de que não apenas os preços têm ficado maiores e vão ficar maiores, mas a oferta de assentos vai ficar menor por conta dessas questões que a gente disse, mas enquanto isso tudo está acontecendo, pessoal, a demanda tem crescido. Então, eu posso dizer que vai ser dança da cadeira, né, para conseguir ali um assento num voo, num horário competido, numa rota altamente demandada. Por isso que é importante ter atenção para esses detalhes da experiência do pedido, da aprovação da viagem, porque a perda de um prazo pode significar a perda de um compromisso, a perda de uma reunião importante. Eduardo, quer comentar alguma coisa sobre isso aqui para gente? Tem 2 pontos aqui que eu poderia comentar. O primeiro é reforçar o que você disse, né? Que é o show do Coldplay, né? Todo mundo quer ir e não tem lugar para todo mundo. Não tem lugar para todo mundo, vai ficar caro. Então, é isso. É o que está acontecendo no mercado. E sobre essa antecedência, isso é compreendido. Isso aqui é uma estratégia de preço, tá? Existem duas demandas de voo. Você tem uma demanda por voo corporativo, que geralmente é esse que é comprado com 3 dias de antecedência para um horário útil, feito a compra durante o horário útil. Então, as companhias aéreas entendem que esse cliente tem uma capacidade de pagamento maior, ela cobra mais. E quando você faz uma compra antecipada, pode permanecer um prazo maior naquele destino, mais de 3 noites. Então, para quem aí pensa em diversos compromissos de uma cidade, é melhor agendá-los ao longo de uma única semana. Então, o custo com a passagem vai ficar menor, o custo em hotel vai ficar menor, você consegue negociar descontos, então pode ser uma estratégia também bem interessante, tá? Mas quando você adota algumas premissas de compra, você engana o algoritmo da empresa. Você diz a ele, olha, eu sou um turista, eu não sou um corporate. E aí você compra com preço de turista, tá? Então, são 2 estratégias diferentes, por isso que 20 dias de antecedência vai ser muito mais barato. Tá? Então, basta, de novo, aquela mudança no comportamento. As empresas estão mudando o comportamento dela em relação a otimizar os seus processos, entendendo que a dinâmica é nova e, como consequência, mesmo com essa otimização, o preço está mais elevado. Então, basta a gente, o usuário, seguir o mesmo caminho. A gente tem que otimizar, tem que reduzir a qualidade do serviço e entender que é uma nova restrição, um novo momento econômico. Tá? Eu acho que era esse ponto.
Você falou até da parte de hospedagem que eu trouxe também, uma antecedência de escolha e uma possível avaliação de negociações que podem ser feitas. Então, no nosso aplicativo, por exemplo, Eduardo, as empresas configuram hotéis preferenciais por determinadas cidades e os colaboradores eles são tecnicamente orientados ali para as primeiras opções disponíveis com o farol de que está dentro da política de Sim. viagens, a normativa de mobilidade, para que eles façam reservas nos hotéis em que as empresas negociam esses valores, tanto para conseguirem ali preços mais competitivos e reduzirem o seu custo da viagem, mas para também oferecerem condições de hospedagem que, diante desse cenário de reconstrução tão complexo e desafiador da indústria hoteleira, satisfaçam necessidades básicas e intermediárias desse viajante executivo, né? Um outro ponto que também tem muito desse contexto que foi trazido antes é uma predileção por períodos de hospedagem distantes de grandes eventos, né? Cidades, você aí do Rio, por exemplo, viagens em janeiro no Rio de Janeiro, no período de carnaval, por exemplo, tem um contexto de custo completamente distinto de durante uma baixa temporada, né? Então, um outro ponto interessante para a gente trazer é isso, uma atenção para a gente evitar, de fato, períodos de feiras, eventos locais. Você deu o exemplo do show do Coldplay, não conseguiu ingresso também, gostaria de ter conseguido, Eu mas em também poucos minutos não. se esgotou. Esse movimento até de eventos culturais em determinadas Sim. regiões da cidade, aqui no caso de São Paulo, o entorno desse local, do venue, né, onde o evento vai acontecer, certamente vai sofrer com um aumento de demanda. A oferta de hospedagem, né, ela se mantém estática, o hotel não se Exato. constrói todo dia, isso faz com que o preço ali da região, pelo menos, aumente. E aí, isso pode vir num cenário de cadeia que outras regiões ali próximas também enfrentem ali um aumento de tarifas. Para a mobilidade urbana, uma solução também, uma mudança de comportamento. Né? A Vola tem um módulo de mobilidade urbana que compara tarifas de táxi com os aplicativos para que justamente, né, o seu colaborador consiga fazer a seleção da opção de melhor custo-benefício. O mercado de mobilidade tem sofrido bastantes alterações ao longo dos meses. Essa volatilidade de preço de combustível notoriamente vai continuar impactando, afinal, o combustível é o que faz esse mercado existir. Então, ter visibilidade, conseguir fazer escolhas mais conscientes, como a gente disse antes, é importante para um resultado final de menor custo, né, de menor custo de deslocamento. E aí vale a pena também ressaltar, Eduardo, que a visibilidade de táxi com os aplicativos de carro particular, a locação com motorista, a locação sem motorista, os transfers executivos, eles só são avaliados com consciência se eles são considerados no momento da compra. Então, se você tem visibilidade das alternativas disponíveis, você consegue comparar as tarifas desses modais para fazer escolhas melhores, o resultado no final da linha ele vai vir muito mais positivo do que ele tem vindo, né, se essa compra for feita às cegas. Não, Uma acredito alternativa. que essa ferramenta vai ajudar muito no que a gente vem conversando, né? Em readequar o nosso comportamento como consumidor, como gestor de mobilidade. Então, criar novas maneiras ou novas experiências é o caminho. Então, não tem aquele modelo padrão de viagem executiva. É assim, assim e assim. Não. Agora, a gente vai criar um novo modelo, que é o mais eficiente e pode ser que ele sofra variação de região para região. Então, essa é a experiência para São Paulo, essa é a experiência para junho no Rio, que é diferente da experiência para janeiro no Rio. Então, acho que criar essa mentalidade, essa cultura dentro das organizações é a grande missão aí de vocês, gestores. Eu acho que a volta aí para ajudá-los nesse sentido. Enquanto a gente está aqui tentando adaptar o nosso comportamento, companhias aéreas, hotéis e os parceiros ali, os players de mobilidade, também estão se movimentando para adaptarem as possibilidades de aumento de receita. Então, você está dizendo aí questão de período do ano, em determinados locais, Eduardo, até o horário do dia, né? Para determinados locais e determinados horários, a oferta de veículos ali por aplicativo, ela varia absurdamente. Então, ter a visibilidade para poder fazer comparações online, né, no tempo real, para escolhas mais conscientes, é uma solução dessa adaptabilidade de comportamento que está alicerçada na tecnologia de uma forma.
Sim. Na Vol, a gente tem, inclusive, reembolso de quilometragem. Muitas empresas, a gente tem um case muito bacana de um grande banco aqui da América Latina, que adotou o reembolso de quilometragem pela Vol. A eficiência de você conseguir viabilizar formas diferentes de se deslocar tem impacto direto em economia, em redução de custos. Então, pensar fora da caixa, né? Às vezes, algumas empresas que estão aqui com a gente não adotam a possibilidade do colaborador utilizar o veículo próprio, mas é possível que isso seja gerenciado, seja administrado, que ele consiga comparar também para saber, hora vou de carro, hora vou de motorista de aplicativo, hora vou de táxi. Então, ferramentas existem no mercado, sabe, gente? A gente construiu uma consciência aqui agora de consumir de forma mais inteligente os serviços de viagens e mobilidade é um pedaço do processo. Agora, contar com tecnologia, ferramentas para a gente ganhar escala no cenário corporativo, nessas escolhas, é um passo que é tão importante quanto entender o que está acontecendo nesse nosso contexto todo. Falando aqui da Vol, né? Queria deixar os nossos agradecimentos para todo mundo que está aqui com a gente. Eu espero que esse bate-papo, para mim, ele foi extremamente esclarecedor. Acho que muitas informações misturadas e com essa velocidade que a gente recebe isso de maneira midiática acabam confundindo bastante a gente. E que privilégio a gente ter uma pessoa tão didática para poder explicar isso nos detalhes, como o professor Eduardo Amêndola. Eduardo, muito obrigado pela participação e pela presença com a gente. Foi um privilégio bater esse papo com você. Queria te agradecer de verdade por fazer parte da nossa história. Afinal, a Edux também é um parceiro da Vol. Vocês fazem parte da nossa comunidade já há quase 5 anos. E é uma grande satisfação te ter aqui com a gente. Nada, Luiz, eu que agradeço o convite. Fico sempre à disposição, tá, para participar. A minha missão também, né, como educador, como docente, e é também a minha ocupação como consultor. Então, eu faço as duas atividades, mas eu creio sempre que esclarecimento, levar o entendimento do cenário econômico é realmente assim, o meu propósito, tanto que é onde eu atuo em diferentes áreas. Então, atuo, como falei para você, na docência, na consultoria, pesquisando. Então, é isso, assim, isso que eu faço atualmente, na verdade, nem atualmente, nos últimos 10 anos. É acompanhar o cenário econômico e tentar sempre auxiliar nessa tomada de decisão, criar esse pano de fundo econômico que dá suporte a uma decisão estratégica. Então, a gente aqui hoje deve estar com alguns gestores, eu espero que isso crie esses chamados antecedentes, pense em uma nova política, em uma nova cultura, que vai impactar positivamente na realidade da sua empresa. E isso pode impactar na sobrevivência da sua empresa nesse período de crise, ou que ela possa expandir. E aí o que eu acredito é ela expandindo, ela traz novos negócios, contrata mais trabalhadores, e a gente tem uma economia melhor, uma economia com nível de renda melhor, um emprego para todos os brasileiros. Então, é nisso que eu acredito, por isso que eu estou aqui e espero ter contribuído de alguma maneira para que vocês, de fato, entendam um pouco desse cenário. Tá? E, mais uma vez, em nome da Vol, né, eu vou te agradecer pelo convite e fique aí à vontade para finalizar ou bater algum outro papo com o pessoal aí do chat. Maravilha, Eduardo. Muito obrigado. Gente, a informação é poder, informação é escolha, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue fazer escolhas melhores. Olha, obrigado de novo, Eduardo. Queria dar uma notícia, uma novidade para todo mundo que está aqui conosco online. Nós estamos com não estou conseguindo ver a quantidade de participantes, mas nós sorteamos alguns vouchers para contribuir para o Happy Hour. Afinal, ter vocês aqui com a gente no final dessa tarde de quinta-feira merece ser bastante comemorado. Obrigado, gente. Até a próxima edição. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigado, Eduardo.